Eu sou a professora Carla Santos e vou falar um pouco para vocês nessa aula de dicas de português, sobre como você se portar no ambiente corporativo ou no ambiente social, não cometendo aquelas velhas gafes. Vamos à primeira dica. Se você informa algo e omite alguns detalhes, qual a forma correta de escrever ou falar que você enviará detalhes? Você fala maiores informações ou mais informações? Por que você não deve falar maiores informações? Porque informação não tem tamanho. Então, o correto é sempre utilizar mais informações. Nunca utilize a expressão maiores informações. Próxima dica. Você fala bom final de semana ou bom fim de semana? Qual a forma correta? O correto é o bom fim de semana. Por quê? Porque você não deseja para alguém uma boa inicial de semana. Isso não existe. Então você faz a troca. O correto, bom fim de semana. Sempre. Próxima dica. Perda versus perca. Esse é um clássico. Qual a diferença e como utilizar? Perda é um substantivo e perca é um verbo conjugado no subjuntivo. Lembra lá do ensino fundamental? Que eu perca, que tu percas, que ele perca. É um verbo. Então, aplicação numa frase. O carro deu perda. Nunca diga o carro deu perca. Horrível isso. Jamais diga. Isso está completamente errado. O carro deu perda. Perda é o substantivo. Perca é um verbo. Então, jamais utilize o carro deu perca. Próxima dica. Meio versus meia. Também bastante utilizado de forma errada. Qual a diferença e quando utilizar? Meio é um advérbio de intensidade e um numeral fracionário. E meia é um substantivo, aquela que calçamos nos pés. Então, aplicação na frase. Bebi meio copo de água antes de iniciar a corrida. Numeral fracionário. Está certo? Bebi meio copo de água. Jéssica não dormiu bem, por isso parecia meio cansada. O meio aqui é um advérbio de intensidade, ele não sofre flexão de gênero. Então, você não pode utilizar o meio de acordo com o substantivo. Exemplo, novamente. Eu estava meio cansada hoje. Está correto? Eu estava meia cansada hoje. O meia não está sendo utilizado corretamente. Ele não sofre flexão de gênero. Você não utiliza o meia nesse caso, ok? Próxima dica. Vá embora agora para eu trabalhar mais rápido. Está errado. Para mim fazer. Você não pode utilizar para mim fazer. O mim não conjuga verbo. Mim é um pronome pessoal, oblíquo tônico, devendo ser utilizado quando assume a função de objeto indireto, devendo estar sempre precedido por uma preposição. Assim, para mim deve ser utilizado sempre que se referir ao objeto indireto da frase. Você lembra do que é um objeto indireto? Vou mais à frente falar um pouco. Exemplo prático do para mim. Este presente é para mim. Está correto? Eles contaram a verdade para mim. Será que ele vai fazer isso para mim? Esses exemplos são corretos. Objeto indireto. Uma breve explicação do que é o objeto indireto. Vamos lá. Exemplo prático na frase. Davi gosta de música. Davi é o sujeito. Gosta é o verbo transitivo indireto. Lógico, o de música é objeto indireto. Próximo exemplo, a professora não confia em seus alunos. A professora não, sujeito, confia, verbo transitivo indireto. Em seus alunos, objeto indireto. Então, o objeto indireto ele vem sempre associado ao verbo transitivo. Liga-se ao verbo através de preposição exigida por este e indica o paciente ou destinatário da ação verbal. Próxima dica, a par versus ao par. Este é outro clássico. Trocamos sempre essas expressões. As duas expressões existem na língua portuguesa e estão corretas.
Porém, seus significados são diferentes e devem ser usados em situações diferentes. A par significa estar informado. Ao par significa de valor igual. Exemplo prático. A diretora da escola ficou a par dos acontecimentos do recreio. Isso quer dizer que ela ficou ciente, informada. Peço desculpa, mas não estou a par dessa situação. Não estou ciente, não estou informada. Os patinadores fizeram a par uma belíssima sequência de passos na coreografia. Quis dizer ali que fizeram par a par. Ok? Exemplos. O real já não está ao par do dólar, utilizando agora ao par. Será que o euro está ao par do dólar? Será que ele está equiparado ao dólar? Nesse sentido. A moeda americana e a moeda europeia estão ao par? Então, o contexto utilizado para a par e ao par são diferentes e você tem que saber quando aplicar. Você nunca pode dizer que eu estou ao par do assunto. E sim, você diz, eu estou a par desse assunto. Esta é a forma correta e derruba qualquer profissional no ambiente corporativo. Ao par é uma expressão muito utilizada em assuntos econômicos, com significado de valor igual, equivalência de valor entre valores financeiros e operações cambiais, ou seja, entre duas moedas. Adjetivo obrigado. Essa é a próxima dica. A regra de concordância nominal diz que quando obrigado expressa um agradecimento, ele deve concordar com quem fala, ou seja, com o emissor. Veja o exemplo. A professora entrou na sala e elogiou o trabalho de 2 alunos, Maria Luísa e Guilherme. Os alunos, claro, ficaram muito felizes, então foram até a mesa da professora. Maria Luísa falou, obrigada, professora. Guilherme falou, obrigado, professora. Então, quem define a concordância desse adjetivo é o sexo de quem está agradecendo. Então, meninas agradecem com obrigada e os meninos agradecem com o obrigado. É dessa forma que devemos agradecer. E no plural, como isso acontece? Meninas agradecem obrigadas e meninos agradecem obrigados. Ficou estranho? Mas é assim mesmo. Essa é a nossa língua portuguesa e é dessa forma que devemos utilizar. Essas são as referências do material que utilizamos. Você pode consultar e desde já agradeço com obrigada. E até a próxima.